Jesus, meus amados? Quem está feliz aqui nesta manhã? Eu estou muito alegre. Estou muito feliz. Sabe por quê? Porque nós temos a vitória. Nós vencemos. Nós vencemos. Então, meu coração é gratidão ao Senhor. Gratidão. Gratidão. E eu quero falar para vocês que Deus também está alegre. Os céus estão alegres. O clima dessa igreja, eu cheguei aqui. Olha que dia maravilhoso, que dia lindo, que sol lindo. Sol lindo. Deus, Ele tem coisas grandes. E a minha ministração nesta manhã é a alegria depois da vitória. Amém? Ontem nós vencemos. Então hoje é dia de festa. Hoje é dia de alegria. E a certeza que nós temos que Deus cuida de nós. Você tem a certeza que Deus cuida de nós? Ontem uma pessoa chorando, me abraçou e falou assim: pastora, como que Deus me ama, como que Deus cuida de mim. Pastora, eu chorava tanto. E ela sentiu uma alegria do Senhor tão grande. É essa alegria que eu tenho no meu coração hoje. A certeza que Deus tem cuidado de nós, de cada um de nós. E quando o povo de Deus, eles saíram da escravidão, eles festejaram, eles se alegraram. E ontem eu creio que nós saímos da escravidão. Ontem nós saímos da escravidão, porque 24 horas de guerra, porque jejum e louvor é arma de guerra. 24 horas de guerra, não tem como a gente permanecer na escravidão, não tem como a gente permanecer. E Deus nos guiou. Você passou por deserto? O seu deserto acabou. Amém? Glória a Deus. Eu quero uma salva de palmas para o Senhor. O seu deserto acabou. Essa é a boa notícia que eu tenho para você. O seu deserto acabou. Acabou. Eu vou precisar que desligue o ventilador ali, por favor. Tá bem em cima de mim. O seu deserto acabou. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para falar isso para você. O seu deserto acabou. Sabe por quê? Porque no seu deserto, Deus te guiou todo o tempo. Todo o tempo. No deserto tem perigo, não tem? A gente não corre risco de vida, não acontecem coisas ruins, né? A gente tem sede, tem fome no deserto. A gente tem hora que acha que vai morrer, fala: eu vou morrer aqui nesse deserto. Só olha para um lado, só olha para o outro, só escassez, só dificuldade. Eu quero que você abra comigo Êxodo 13, do 17 ao 18. Deus guiando o povo pelo caminho. Então Deus guiou você neste caminho. 13, 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependesse, vendo a guerra, e volte. Eu vou esperar ele colocar. Êxodo 13, versículo 17. Amém? E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Eu quero falar para você: ontem o inimigo deixou você embora. O inimigo falou: vai, esse povo aqui, vai, não quero mais. Pode ir, está me dando muito trabalho esse povo, está guerreando muito, então deixa aí. Então o inimigo te soltou. Mas Deus está te conduzindo a um caminho que às vezes não vai ser pertinho, não. Às vezes Deus vai te conduzir por um caminho assim, e você vai falar: nossa, mas está um pouco longe esse caminho. Está um pouco longe. Mas para quê? Para que você não veja algumas coisas. Porque você vendo algumas coisas, algumas guerras, algumas outras coisas, no outro caminho que você vai seguir, e aí acontece o quê?
aconteça que você, vendo aquilo, você volte para o deserto, você volte lá para a escravidão. Deus não quer que você volte para a escravidão. Deus quer encerrar. Então Ele está te guiando no deserto, Ele está te levando rumo à terra prometida. Amém? Olha o 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Armados. Olha o Êxodo 21, 13, Êxodo 13, 21, mais embaixo. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna do fogo de noite. Eu vou ler mais uma vez para você entender. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. A coluna de nuvem era para guiar. A nuvem levantava e partia, e o povo ia atrás. E aonde a coluna parava, o que acontecia? Fazia sombra. O calor do deserto era muito grande. Siga a nuvem de glória. Siga a nuvem do Senhor. Aonde Deus está mandando você ir, vai. Pergunta para Ele: Pai, aonde a gente vai? Levantou a nuvem, parte junto. Vai aonde Deus está, aonde Ele quer te direcionar. Não ouça a voz de pessoas, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Não siga conselhos de pessoas. Siga a palavra. A palavra que liberta, a palavra que nos orienta. E a coluna de fogo, o que é? É para nos proteger. O fogo protege. Esquenta quando você está com frio e protege do bicho, do inimigo. Você já viu o inimigo entrar, uma cobra entrar quando tem fogo? Quando você está com fogo do Espírito Santo, a cobra não vai chegar perto de você. O bicho peçonhento não vai te morder porque tem fogo. O bicho corre com fogo. Não vai. Então você tem que ter o fogo do Espírito Santo. E Deus hoje anuncia a ruína dos teus inimigos. Os seus inimigos perderam. Os seus inimigos perderam. Eu quero que você abra aí Êxodo 14, versículo 10 e 14, tá? A ruína dos teus inimigos na guerra, onde foi destruída toda a sua escravidão. Mas você acha que o inimigo, ele vai desistir de você? Você acha que porque você guerreou ontem, ele vai desistir? Ele vai te atormentar, ele vai querer ir atrás, ele vai querer continuar te perseguindo. Você acha que você lutou e falou: ufa, agora eu consegui? Não, ele vai continuar te perseguindo. Ele vai continuar indo atrás de você. O Senhor te libertou do seu inimigo, mas ele não vai desistir. Então abra aí o versículo Êxodo 14, do 10 ao 14. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando o inimigo vinha atrás de você, o que você vai fazer? Hein? Clamar o Senhor. A gente sabe, faraó representa o mal, aprisionando o povo de Israel, o povo de Deus, escravo no Egito. Deus manda eles embora, liberta o povo, mas ele, na hora ali da pressão, o inimigo solta. O inimigo solta porque a pressão de Deus ali deixa, mas ele vai atrás, ó. Vou ler de novo, versículo 10. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Muitas vezes a gente acha que Deus, as coisas vão ser
automática. A bênção vai ser automática. Às vezes vai vir ainda dificuldades para você lutar, para você enfrentar. Vai vir coisas que você precisa entender que vai vir, mas não é para você arredar o pé e voltar para trás. Não é. Olha, vamos ler o 12. Não é esta palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixai-nos que sirva os egípcios, pois que melhor nos fora servir os egípcios do que nos morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarás a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Entenda, a perseguição vai continuar. Não retroceda, não volte para trás. Não volte, não retroceda. O Senhor pelejará por você. Se o inimigo vier tentar de novo, o Senhor vai estar com você. Só clama a Ele, clama a Ele. Clama que o Senhor vai estar com você. Não desista, não desista, não desista de clamar ao Senhor. Agora, a passagem pelo mar, versículo 15, Êxodo 15, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Que marchem. Por que você está clamando? Clama, mas marche. Marche. Está clamando, eu já te dei o livramento. Eu já fui com você, te tirei da escravidão. Você era escravo ali do Satanás, mas agora você está livre. Não precisa mais clamar, é ter fé. É ter fé. Eu estou livre, eu vou vencer, eu vou conquistar minha terra prometida. Essa escravidão acabou, esse mal acabou, e eu estou indo rumo às promessas do Senhor. Diz ao povo que marche. Deus já te livrou. Deus já te livrou. Marche para o seu milagre. Marche para o seu milagre. Marche. A sua vitória já está prometida. A terra é prometida. Deus já prometeu um milagre para você. Creia. Continue marchando. Continue crendo. Não desista. Não desista. Olha o versículo 16. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o 19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para este clareava a noite, de maneira em que toda a noite não se aproximou um do outro. Pra você ter uma ideia, a nuvem para nós clareia, mas para os inimigos é trevas. Você entende? Ele vai escurecer os seus inimigos, vai deixar seus inimigos estar no escuro. Para nós vai ser claro, a gente vai enxergar, Ele vai guiar, você vai conseguir enxergar. Amém? 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental por aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes por um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os carros de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até no meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governaram. Então disseram os egípcios: fugi
26: E disse o Senhor a Moisés: Estende as tuas mãos sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Se levante. Quero que você fique em pé. Estenda, vamos estender as nossas mãos. E vamos declarar: Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos contra todos os nossos inimigos e entregamos eles nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu concordo com essa oração. Eu ligo na terra, Pai, e peço que o Senhor ligue nos céus. Amém? Pode se sentar. Entenda, Deus está trabalhando para você, está trabalhando por você. Entenda isso, entenda. Não temas, não retroceda, não retroceda. Nós vamos ler até o 31, tá? 27 agora. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram-se cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que o haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, nenhum dos seus inimigos vai ficar. Amém? Eu quero que você dê uma salva de palmas para o Senhor. Nenhum vai ficar, nenhum. Olha o continua. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande mão que o Senhor mostrava aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Ele creu no Senhor e creu em Moisés, seu servo. Amém? E eu quero falar para você que depois disso o povo dançou, o povo se alegrou, o povo festejou. Então nós vamos nos alegrar nessa manhã. Nós vamos, hoje é dia de festa, é dia de vitória, é dia de alegria. A minha Bíblia em Êxodo 15, o título da minha Bíblia é o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés. Eu quero que você leia comigo do 1 ao 13. Quando o inimigo ele perde a batalha, o que nós temos que fazer? Nós temos que glorificar. Nós temos que celebrar as nossas conquistas. Quantas vezes o inimigo quis nos destruir? Destruir nosso casamento, destruir nossa saúde, destruir nossas finanças, e Deus reverteu essa história. Então hoje é dia de ser celebrado. Hoje você, no final do culto, você vai agradecer a Deus. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor me fez. Pai, eu quero te louvar. Hoje é dia de agradecer por toda a bondade de Deus. Vamos ler Cântico de Moisés, Êxodo 15, do 1 em diante. Então cantou Moisés aos filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei o Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, e o meu cântico ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. E a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti, e enviaste o teu fulgor, que o consumiu como um restolho. E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, e as correntes pararam como um montão, e os abismos coalharam-se no coração do mar. E o inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos, fartar-se-á minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Soprai
e admirável em louvores, realizando maravilhas. Vamos ler de novo, junto, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estende a tua mão direita e a terra os tragou. E o 13, tu com a tua beneficência guiaste a este povo, que salvaste com a tua força e levaste a habitação da tua santidade. Olha isso, olha o 13 para você ficar marcado no seu coração, na sua mente. Tu com a sua beneficência, tu com a bondade dele, ele, Deus, com a bondade dele, ele nos guiou para nos salvar dos nossos inimigos. Com a tua força, nos levaste à habitação da sua santidade. Agora você está na habitação do Altíssimo, na santidade do Altíssimo. Entenda, nós falamos ontem aqui, sem santidade a gente não consegue permanecer na habitação do Altíssimo. Mas ele fez todas essas maravilhas, todos esses grandes feitos, e vai fazer muito mais. Para quê? Para a gente habitar na casa do Senhor, para a gente habitar em santidade, para que a gente possa nos santificar, para que a gente possa lavar as nossas vestes, como eu falei sobre a minha roupa, que respingou algumas coisas. Eu estava com uma roupa branca, eu ia lá e lavava, uma partinha eu lavava outra, e nós temos que lavar com a água da palavra. A palavra é água. Olha o versículo 17 e 18. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as suas mãos estabeleceram. Olha que alegria! Olha que alegria! Ele salva a gente, Ele conduz a gente para a gente habitar junto com Ele, para a gente estar no céu com Ele. Ele vai nos introduzir e nos plantará no monte da tua herança. Amém? Quem quer a herança do Senhor? Nós falamos tanto sobre a herança do Senhor, nós não queremos as nossas heranças do passado. Olha, nossas heranças nos escravizaram, as nossas heranças nos deixaram presos, as nossas heranças nos fizeram escravos. Mas o Senhor está nos libertando, nós somos libertos dessas heranças malignas. Para quê? Para eles nos plantar na herança dele. Olha que alegria! Hoje de manhã, a hora que eu li isso, hoje de manhã, a hora que o Senhor estava falando comigo. Ai, meu Deus, meu coração pulava a hora que eu lia isso. Saltava. Filha, eu livrei eles para eles habitarem na minha herança. Filha, eu conduzi, eu arranquei eles da escravidão para eles estarem na minha herança. Então eles precisam se santificar, eles entenderem isso. E olha aqui, olha o 18: o Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Nós vamos ler os 17 e 18 junto, de novo. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. 18. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Uma salva de palmas para o Senhor.